pesquisa do Observatório do Estado Social Brasileiro analisou o ensino remoto emergencial e a vulnerabilidade discente em 3 instituições de ensino superior públicas em Goiás. Para o coordenador geral do Observatório, Tadeu Alencar Arraes, o resultado do estudo mostra o papel importante e a responsabilidade das instituições públicas para com a inclusão social. Confira a entrevista do docente para o repórter Adolfo. O estudo é sobre vulnerabilidade discente em tempos de pandemia, em tempos do ensino remoto emergencial. A equipe do Observatório do Estado Social Brasileiro desenvolveu esse estudo a partir de outubro, novembro e dezembro, em 3 instituições públicas de ensino superior e ensino básico também, em Goiás. O IFG, Instituto Federal, a UEG, a Universidade Estadual de Goiás, e a UFG. Em torno de 7.106 respostas para um questionário básico de caracterização, que foi dividido basicamente em 3 partes. Como é que a relação ensino-aprendizagem, que é deslocada para o domicílio, se expressa a partir das condições de infraestrutura domiciliar. Veja bem, a relação ensino-aprendizagem ocorre em uma condição relativamente homogênea dentro de uma sala de aula. Naquele quadrante eu tenho alunos relativamente homogêneos do ponto de vista daquela oferta de infraestrutura. Essa relação foi transportada para o nível domiciliar, o que significa que as condições de infraestrutura dos alunos influenciam e a instituição deve considerar essas relações. A primeira questão foi essa. A segunda foi a renda, por um motivo relativamente simples. O Brasil assiste o maior desemprego desde a democratização, uma taxa de desemprego que ultrapassa 14% da população economicamente ativa, o maior nível de trabalho informal da história. O Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas em trabalho informal e a maior redução média da renda. É impossível entender essa relação, a relação ensino-aprendizagem, sem entender esse contexto. E a terceira é tentar perceber como isso se expressa na relação ensino-aprendizagem a partir da percepção dos alunos sobre as atividades assíncronas e as aulas síncronas. Por exemplo, uma parte significativa dos alunos, em alguns cursos, mais de 30%, no caso específico da UFG, mais de 35%, declaram que assistem aulas via celular. Parte desses alunos são os que, por exemplo, consideram excessivas as atividades assíncronas ou mesmo as aulas a partir de projeção, de slides. Em colocar esse aluno tendo que estudar 5 dias por semana na sua rotina, no período noturno, depois do trabalho, com o celular. Esse é um dado chocante. Quando você fragmenta esse dado entre mulheres e negros, o dado é pior ainda. Em núcleos familiares, domiciliares, onde há atividade remota, são as mulheres as que mais declararam cuidarem de idosos e de crianças enquanto assistem a aula. Então isso oferece um retrato muito específico. Depois deste retrato, então o que nós fizemos a partir de agora? Fragmentamos os dados por instituição e produzimos relatórios parciais. Então nós divulgamos os relatórios à análise prévia da UFG. Focamos em 30 cursos com participação maior de 7,4% do total de respondentes em relação ao total de matriculados. Nós então fizemos o quê? Fizemos uma análise, um relatório que está no site do Observatório do Estado Social, relatório em torno de quase 50 páginas, com os anexos e os microdados. E então nós buscamos analisar intra-UFG como isso ocorre, que a gente chama de condição de vulnerabilidade nos cursos. A questão central é entender se lidar com a desigualdade já era um desafio antes da pandemia e nas condições estruturais, agora é muito maior. O aluno que retorna aos bancos escolares, ou que irá retornar, é um aluno mais pobre, é um aluno sem renda, é um aluno precarizado, do ponto de vista do emprego que ainda tem, e é um aluno doente. Nós fizemos também questões sobre adoecimento, os dados estão todos dispostos na plataforma do Observatório, os microdados para qualquer pessoa pegar e tirar as conclusões que achar melhor, porque é assim que a gente imagina a questão da transparência da pesquisa. Mas ele é um retrato que confirma o retrato da sociedade brasileira. Ele não podia ser diferente, né? A universidade faz parte da... Agora, a diferença central é que a universidade, mesmo fazendo parte, diferente de outras instituições, ela tem o dever de refletir sobre isso, de construir respostas no nível da assistência estudantil para isso, para garantir que esses alunos tenham um mínimo de condições na relação
da sua aprendizagem no processo de profissionalização. Esse é o grande, por assim dizer, revelador, dado preocupante, revelador, e que ele não é revelador, ele é revelador no sentido de confirmar algo que qualquer pessoa que tenha sensibilidade e olhe para os alunos na linha horizontal consegue perceber. É muito perigoso a gente naturalizar o ensino remoto emergencial. A universidade é muito mais que um lugar para você ensinar um conjunto de conteúdos. A universidade é um campo de sociabilidade. Que bom estar na universidade. Os melhores anos da minha vida enquanto jovem passei na universidade. E por que eu vou privar o aluno trabalhador disso? Ao contrário, eu tenho que construir condições para expansão. É muito errado naturalizar o ensino remoto emergencial e imaginar que está tudo bem. O aluno todo dia tem problema de conexão. Isso porque a pesquisa foi feita no período de estiagem. Você imagina essa pesquisa sendo reproduzida em março, com o início das chuvas? Então, portanto, a gente não pode naturalizar, é um perigo naturalizar. A gente não pode privar os alunos disso, privar dos laboratórios, privar do contato direto. Eu acho que nossa resposta não pode ser resposta de entusiasmo.